Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí entrando na reta final de entrevistas no mês de novembro. Hoje é dia 15, amanhã é o último dia, dia 16, a gente dá uma paradinha e volta somente em dezembro. Lembrando que todas as entrevistas vocês vão poder ouvir e assistir pelo canal do YouTube, pelo Spotify. Então já corre lá e se inscreva no Do Livro Não Me Livro, que é o podcast literário onde acontecem todos esses bate-papos. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com uma autora, Sophie Vogt, que já esteve aqui no projeto. Ela que é uma escritora sensacional. A gente vai conversar sobre bipolaridade, que é o tema do livro que ela vem trazendo aí pra gente, tá? O nome do livro se chama Como a Bipolaridade Me Salvou. Você é bipolar? Já parou para pensar nisso? Se somos bipolares? Talvez, né? O que é bipolaridade? A gente vai conversar sobre isso com a autora. Ela vai estar explicando pra gente um pouquinho sobre esse seu livro. Não é o primeiro livro que ela tem publicado. Então a gente já pode aí esperar coisa boa da história, tá bom? Bom, fica aqui meu pedido pro pessoal. Nesse Natal, deem livros de presente. Livros de autores nacionais, principalmente. Vocês estão vendo aí a quantidade de autores nacionais talentosos que passaram pelo projeto esse mês. Então, fica a dica, fica aí o pedido. Deem livros de autores nacionais nesse dezembro, nesse Natal, mês que vem que tá chegando, tá bom? Cadê a nossa autora? Será que ela entrou aí e eu não vi? O pessoal que tá entrando, eu acho que teve uma queda aí, né? Não sei se caiu aqui, zerou tudo. Ai. Soraya, querida, um beijo. Amanhã as entrevistas começam 10 horas da manhã, vamos tomar café da manhã com o escritor e termina 10 horas da noite com o lançamento do Alex Melo, escritor nacional, tá bom? Então fiquem ligados. Cadê a nossa autora? Cadê ela? Mandei mensagem. Deixa eu ver aqui, gente. Ela ainda não entrou. Vamos aguardá-la um pouco mais, né? Tá cheio de resenha para sair essa semana. Doida para colocar as resenhas para vocês, mas eu ainda não consigo. Andréia, meu amor, um beijo enorme para você. Andréia, que é a autora do projeto, também já esteve aqui. Tem episódio no podcast. Ô, lindeza, tem livros lindos, que maravilha. Cadê nosso autor, nossa autora? Será que aconteceu alguma coisa, gente? Peraí, deixa eu mandar mensagem para a Sophie. Dá os recadinhos? Que recadinhos? Já dei todos. Andréia, querida, Andréia é uma blogueira também, gente, resenhista, você que é autor ou autora nacional e quer aí, Monique, me indica alguém para fazer parceria literária. A Deia Underline tá underline lendo. Ela que já resenhou vários livros, vai resenhar agora o novo. Aliás, gente, O Crime de Sara Castro, que é o meu livro novo, lançado agora.
já está disponível na Amazon. Então, corre lá, já adquira o seu e-book e brevemente o exemplar físico, tá? Muito bem. Ai, gente, cadê a Sofia? Deixa eu mandar mensagem aqui pra ela. Tô só aguardando a escritora entrar para que a gente possa ir bater um papo com ela, mas até agora ela não entrou. Gustavo entrando aí. Bem-vindos. Gente, acho que a nossa autora esqueceu, né, gente? Pois é, sumiu, ô Soraya, sumiu, gente. A Soraya tá aqui. Sofia deu recado no grupo pra galera ver a live e sumiu. A Sofia tá falando aqui, quando eu entro, dá que o vídeo foi encerrado. Gente, eu não sei, desconecta, né? Conecta novamente. Porque estou ao vivo e o pessoal tá aqui. Soraya, ajuda ela. A Sofia, ela não é Sofia, é Sofia. Ela foi minha leitora beta. Ah, muito bem, agora ele entrou. Deixa eu virar aqui. Ai, eu sempre esqueço daqui, vira. Sofia, querida. Resolveu aparecer. Muito bem. O que aconteceu? Você não estava conseguindo entrar? Eu entrava no seu Instagram, né, na bolinha lá com o seu nome, e aparecia que estava com o vídeo encerrado. Aí eu não conseguia entrar. Aí você falou para desconectar e tentar de novo, aí deu certo. Ah, meu Deus do céu, esse Instagram hoje está demais, hein? Querida, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem, que maravilha poder te rever, hein, Sofia, depois de tanto tempo. Faz tempo mesmo. Eu que agradeço o convite. Gente, a Sofia, ela teve no podcast, no projeto, quando o projeto ainda era assim, um recém-nascido. Ela foi uma das primeiras a apoiar o projeto, investir no projeto, acreditar no projeto. Então, ela fez episódio, ela fez live. A Sofia foi um espetáculo durante a história aí do podcast. Ela passou a acompanhar, passou a ser leitora, ouvinte. É sensacional. Sofia, eu te agradeço assim, toda essa parceria que você tem, esse carinho pelo podcast ao longo dos anos, tá, querida? Muitíssimo obrigada. Não, eu que agradeço de poder participar disso tudo. Ai, você esteve aqui para falar de um outro livro seu, né? Qual foi o nome dele, que eu não lembro agora? Eu falei de 2 livros, né? Que foi esse aqui, né? Poesias de um Coração Adolescente, e esse daqui, que é um romance, A Vida é para Ser Vivida. A vida é para ser vivida. A gente corre para assistir a live desse livro.
porque foi sensacional. Aliás, esse livro é uma delícia de ser lido, né? A Sofia é uma escritora que volta aí para dramas pessoais, ela expõe com muita coragem, com muita clareza. Isso ficou evidente no livro que é tema da nossa live de hoje, que se chama Como a Bipolaridade Me Salvou. Sofia, antes da gente entrar nesse livro, né, que eu li e achei incrível, inclusive quero te parabenizar pela coragem. Não é todo mundo que tem essa disposição de se expor, principalmente quando a gente fala de algum... Eu não sei se a bipolaridade a gente pode falar que é um distúrbio psiquiátrico, mas a bipolaridade, desde que a gente conhece como bipolaridade, é uma doença mental, talvez, eu não sei, se eu estiver errada você me corrija, onde existe tratamento e milhões de pessoas vivem isso atualmente. Então, a tua coragem para escrever esse livro, para se expor, foi, assim, grandiosa. Eu quero te parabenizar por esse projeto, tá? Eu te agradeço. Na verdade, não foi uma coisa assim muito fácil de fazer e nem de decidir se eu ia ou não publicar. Porque, como você falou, né, ali eu me exponho totalmente. Mas aí eu pensei que com esse livro eu posso ajudar outras pessoas que também sofrem com um transtorno afetivo bipolar. E aí isso me deu a coragem de continuar com o projeto e fazer a publicação do livro. Que maravilha! Esse seu livro foi o quê? Foi o último livro publicado? Sim. Ele é o quê? Terceiro, quarto, quinto? Quantos livros você tem? Publicado eu tenho 3. Né? Com esse eu tenho 3. Esse da bipolaridade é o terceiro, é isso? Isso. Você publicou ele o quê? 2022? Isso, foi há pouquinho tempo atrás. Ele estava em pré-venda. Foi o quê? Eu não entendi. Há um mês atrás? Nem um mês atrás, mais ou menos. Estava em pré-venda, né? E agora é que eu publiquei mesmo. Aí eu vou fazer o lançamento dele. Ainda tem que confirmar a data direitinho, mas vai ser aqui em São Paulo o lançamento na livraria Leitura. Gente, que maravilha! Já tem data do lançamento? Ainda não. Está sendo discutida a data, mas eu acredito que vai ser logo no início de dezembro. Ai, que maravilha! O Wagner está falando que o áudio está muito ruim. O meu áudio está muito ruim ou da Sofia? Não entendi. Coloca nos comentários, por favor, tá? O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Quem quiser fazer pergunta pode fazer ao longo da live, que a gente vai respondendo gradativamente. Ô, Sofia, me diz uma coisa. Por que você resolveu escrever um livro que aborda um tema tão pessoal e que nem todo mundo tem coragem de expor da maneira que você expôs? Por que você resolveu falar, não, eu vou usar a bipolaridade? Porque no livro a gente vê que esse não é um não é o único problema. A gente tem outros como uma depressão severa ali, a gente tem tentativas de suicídio, a gente tem uma desistência ali da vida quando há uma criança em jogo, que foi a parte que mais me impactou. Então, por que você resolveu escrever esse livro dessa maneira? Com que objetivo? Como eu falei, não foi fácil, né? Nem escrever, nem publicar. E, assim, a minha ideia era realmente mostrar para todo mundo o que é a bipolaridade, né, no seu interior. Porque, assim, as pessoas não entendem muito bem o que é bipolaridade. Elas acham que é uma pessoa que muda de humor ou, né, de ideia, assim, de uma hora para outra. E ali eu explico que é muito mais do que isso, né? A bipolaridade é, sim, uma doença mental, como você falou, né? Ela é uma doença psiquiátrica que precisa de tratamento, né? E aí eu quis expor isso tudo e mostrar para as pessoas que têm bipolaridade,
que tem como elas, né, terem apoio e tem aonde elas procurarem isso, né, até coloco lá o número 188 para a pessoa, se ela tiver necessidade de falar com alguém que entende mais sobre o assunto, e também para os familiares e, assim, amigos, conhecidos de pessoas que sofrem com esse transtorno. Porque muitas das vezes a pessoa nem sabe que está com essa doença, né? Que nem eu, por exemplo, no início, eu não sabia que era bipolaridade. A princípio, eu achei que era só depressão e fui tratada como depressiva. Só que esse tratamento como depressiva me levou para a hipomania, que é o outro lado da bipolaridade. E aí foi onde eu comecei a ter vários problemas também, que aí eu tinha problemas com compulsão, tanto de comida quanto de compra, fiz uma dívida que até hoje eu não consegui pagar, engordei 12 quilos, foi uma fase bem complicada, eu era totalmente impulsiva, eu não pensava antes de falar, eu discutia com todo mundo, eu maltratava as pessoas, eu sempre estava com a razão, e até com a minha chefe eu cheguei a discutir, sabe, era uma situação bem complicada. E depois que baixava essa compulsão e ia para a parte depressiva, aí eu me arrependia de tudo que eu tinha feito e aí baixava aquela depressão horrível, né? Porque além de tudo eu ainda me sentia culpada pelas coisas que eu acabava fazendo sem ter o controle. Eu não conseguia me controlar das coisas e isso me fazia muito mal, pensar que eu não tinha esse controle, né? Então foi pensando nessas coisas mas assim, para expor mesmo o que é a bipolaridade, né? Para todo mundo, tanto para quem tem quanto para quem convive com uma pessoa que tem. Pois é, o Wagner está perguntando qual é o nome do livro da Sophie. Como a bipolaridade me salvou, tá? Esse é o nome do livro da nossa autora. Bom, a bipolaridade, gente, a gente tem muitas piadinhas sobre você é bipolar, muda de humor o tempo todo. A gente escuta isso no dia a dia, né? Nossa, mas muda de humor tão rápido, essa pessoa é bipolar porque não sei o quê. E as pessoas não têm consciência do que se trata ou do que é viver com uma pessoa com bipolaridade. E aí eu separei aqui um trechinho para vocês do que é esse transtorno, tá? O transtorno bipolar é marcado pela alternância entre episódios de depressão e de euforia. As crises podem variar em intensidade, frequência e duração. Transtorno afetivo bipolar é um distúrbio psiquiátrico complexo. Sua característica mais marcante é a alternância, às vezes súbita, de episódios de depressão com as de euforia, ou seja, mania e hipomania, e de períodos assintomáticos entre eles. As crises podem variar de intensidade, leve, moderada e grave, frequência e duração. As flutuações de humor têm reflexos negativos sobre o comportamento e atitudes dos pacientes, e a reação que provocam é sempre desproporcional aos fatos que serviram de gatilho ou até mesmo independe deles. Sophie, quando é que você descobriu que tinha bipolaridade? Então, em 2014, eu comecei com uma depressão severa, né? Severa mesmo, né? Como você disse, eu cheguei até a tentar o suicídio, foi bem complicado. Aí, quando eu troquei de psiquiatra, porque eu estava indo no psiquiatra pelo convênio e ele não estava me ajudando, né? A medicação que ele estava me dando não estava fazendo efeito, ele não estava conseguindo me ajudar. Aí a minha psicóloga, né, conversou comigo, com a minha família, dizendo que eu ia ter que procurar um psiquiatra, né, particular, para ver se eu conseguia resolver. Aí eu fui e procurei o psiquiatra e ele me deu outra medicação. Essa medicação, ela me tirou totalmente da depressão. E então, como a minha depressão era muito severa, então, tipo, ficou assim, como se eu tivesse, tipo, bem, né? Ela não tá mais com depressão, ela tá bem, o tratamento tá dando certo. Só que eu comecei a perceber que estava tendo coisa errada por causa das compulsões. Eu nunca fui uma pessoa compulsiva, nunca fui uma pessoa gastona. Eu sempre fui muito ponderada, até demais às vezes, sabe? E eu via essa diferença, eu via que não estava normal. Aí eu levava essas situações para minha psicóloga e para o meu psiquiatra,
Só que assim, como eu fiquei muito tempo depressiva, eles falavam que podia ser uma compensação do meu corpo, né? Que agora que estava melhor, então acabava compensando nesse excesso. Mas eu sabia que tinha coisa errada. Eu sabia desde o início que não estava certo. Só que eu não sabia o que que era. Aí um dia a minha psicóloga ela foi assistir uma palestra, né, que falava sobre a bipolaridade. E aí quando eu passei em consulta de novo com ela, ela falou, olha, eu participei da palestra, tal, 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 e assim, lá tudo que você relatou aqui no consultório, eu identifiquei. E aí foi onde ela levantou a hipótese de não ser a depressão unipolar, e sim a bipolar. E foi quando eu levei a informação para o meu médico para a gente discutir sobre o diagnóstico, né? Sobre esse novo diagnóstico, porque o tratamento ele é diferente, porque quem tem bipolaridade tem que tomar o estabilizador de humor, né? O depressivo somente, ele te leva para outro lado, que foi o que aconteceu comigo. Eu só estava tomando antidepressivo, então me levou para a hipomania, que é essas compulsões, entendeu? Então, assim, tem que tomar o estabilizador de humor para não acontecer isso, porque o antidepressivo ele tem que fazer efeito só na depressão e tem que manter o controle, né, das duas partes, né? Eu nem tenho que ficar com depressão e nem tenho que ficar com esses sintomas de hipomania. E aí foi só depois disso que a gente começou a discutir, eu comecei a ir no Abrata, que é uma instituição que ajuda, né, pessoas que são bipolares e depressivas e também aos familiares. Eu achei isso muito, muito interessante, né? Foi ali que eu descobri muitas coisas e ali eu comecei a não me sentir tão só na minha doença, né? Porque ninguém me entendia, até eu não me entendia, para falar bem a verdade. E ali eu comecei a me entender, né? E eu achei que ficou mais fácil até para explicar para as pessoas o que acontecia comigo, porque era difícil, porque a minha família, por exemplo, já estava sabendo mais ou menos o que estava acontecendo. Então eles, né, tipo, relevavam as coisas que eu fazia. Só que uma pessoa que não conhece, que não é do meu convívio, não vai ter esse discernimento. Então era muito complicado para manter relações assim com outras pessoas, principalmente no meu trabalho. Era bem complicado. Gente, vocês sabem que tem uma série com aquela Anne Hathaway. Se vocês procurarem, eu acho que HBO, Netflix, em algum lugar. E ela traz, através dos episódios, como é uma pessoa com bipolaridade. Quando eu comecei a ver, comecei a ler o livro da Sophie, né? Eu falei, eu tenho que ver essa série para poder entender um pouco mais essa dinâmica de uma pessoa bipolar no ambiente do trabalho, no ambiente da família, com os amigos, com o relacionamento. E eu não lembro o nome, eu sou ruim de nome, mas tem uma série com a Anne Hathaway que ela é uma bipolar. E aí ela tem uma cena que ela tá no mercado, alucinada, tudo feliz, é tudo não sei o quê, tudo é colorido, ela vai comprar manteiga, ela vai comprar... De repente, quando ela sai, ela entra... A Anne Hathaway é muito boa. Então ela entra num abismo dela mesma. Ela vai para casa, ela deita na cama dela, ela fecha todas as cortinas. Uma hora depois, ela tá super feliz no mercado. E ela deita, fecha todas as cortinas. Ela conheceu um rapaz no mercado e ela tava, sabe, feliz porque ele era interessante. E aí ele passa a ligar para ela e ela não responde, ela passa a não pentear mais o cabelo, ela passa a não escovar mais os dentes, ela passa a não se vestir, ela vive naquele mundo, naquele período, e de repente ela aflora de novo. Gente, e aí tem um determinado momento na série que a chefe dela, a supervisora, vendo esse comportamento, porque ela faltava, porque não sei o quê, chama ela para conversar. E ela nunca, jamais tinha falado para alguém o que ela tinha passado, como ela vivia com a bipolaridade. E ali, aquela supervisora mostra apoio incondicional à condição dela. Já que a gente está falando sobre isso, por que eu estou mencionando essa série? Porque você falou aí que nem todo mundo entende, ou as pessoas que convivem com você, ainda é muito difícil saber o que está acontecendo, o que não está, principalmente os estranhos que estão chegando na sua vida agora.
Como é que a escrita, Sophie, te ajuda a lidar com esse tipo de distúrbio? Olha, a escrita me ajuda no sentido de que eu estou colocando para fora sentimentos que eu guardava só para mim. Né? Quando eu fiquei doente, eu peguei o hábito de... Quando eu melhorei um pouco, porque a princípio na depressão eu não conseguia fazer nada. É que nem essa atriz aí nessa série. Você não tem vontade de escovar o dente, não tem vontade de tomar banho, você não tem vontade de fazer nada. Sua vontade é ficar só no escuro, deitada, e você não quer fazer nada. É terrível. E aí, quando deu uma melhorada nisso, aí eu comecei a escrever e eu gostei disso, de eu poder colocar para fora, porque muitas coisas eu pensava e eu não conseguia, assim, exteriorizar. E muitas das coisas também eu nem queria que as pessoas ficassem sabendo, porque são coisas, assim, insanas de se pensar. Então, o meu diário servia muito para isso, para eu extrapolar, para eu colocar para fora tudo aquilo que eu precisava falar e não podia falar, porque ninguém ia entender. E aí, depois que eu comecei a escrever esse diário, é que eu vi o poder que a escrita tem, né? Tanto para colocar para fora, como até para tratamento mesmo, né? Porque aí a gente começa a ponderar as nossas próprias atitudes. Então, eu acho que a escrita me ajudou muito nesse sentido. É uma forma terapêutica de você lidar, né, com tanta coisa dentro de você. Eu costumo dizer que a escrita ela não é uma terapia, mas ela é uma forma terapêutica das pessoas enfrentarem os seus próprios monstros. Eu estou aqui com os sintomas da bipolaridade, porque já que o tema da nossa live, que é o seu livro, que é voltado para a bipolaridade, e muitas pessoas ainda hoje em dia fazem piadinha no nosso dia a dia, como eu falei recentemente. Ah, mas fulana muda de humor constantemente, deve ser bipolar. Gente, bipolaridade não é brincadeira, tá? É um distúrbio psiquiátrico, como a gente está vendo, que afeta a pessoa e todas as pessoas que vivem com essa pessoa. Então, não é uma brincadeira, não é motivo para piadinha, tá? Sintomas: a depressão, né, que é o humor deprimido, a tristeza, a apatia, o desinteresse pelas atividades que antes davam prazer, o isolamento social, alterações do sono e do apetite. Sophie falou aí que engordou 12 quilos, não foi isso? Que Isso. ela engordou 12 quilos. Sentimentos recorrentes de inutilidade. Sophie, no seu livro a gente tem um episódio grave de depressão, onde inclusive a sua filha estava envolvida. Como é que foi isso para você, antes, durante e pós a escrita, de você pegar esse fator e colocar na tua escrita? Olha, essa foi uma das partes mais difíceis de escrever. E eu ponderei muito se eu colocaria ou não no meu livro. Mas eu achei que, assim, já que eu estava expondo o que é essa doença e tudo que a gente pode sofrer com ela, eu decidi que isso também era cabível no livro e eu acabei colocando, né? Foi nesse sentido. Mas, assim, isso aconteceu em 2014 e hoje ainda, em 2022, ainda me dói muito pensar nisso, né? Muitas das vezes eu acabo chorando de novo, é uma coisa muito dolorida para mim ainda. E é uma coisa assim que, assim, eu mesma ainda não consigo entender exatamente como que a gente consegue chegar a esse ponto, né? A loucura da gente, como que ela consegue distorcer tantos fatos a ponto de a gente achar, né, que a morte, por exemplo, é a solução dos problemas. Então é bem complicado. Agora, me diz uma coisa, quando esse teu livro ficou pronto, que as pessoas, evidentemente, ao redor, né, ao seu redor, família, tua família leu o teu livro? Não, minha família ainda não leu o livro. A minha família, assim, mais distante, né? Porque a minha irmã e minha mãe leram, né? A princípio, minha irmã nem queria que eu publicasse, né? Ela chegou a falar, olha, eu acho que é um assunto muito íntimo, não sei se é adequado você estar fazendo a publicação desse livro. Ela conversou bastante comigo, mas como eu falei, eu ponderei bastante e achei que era um livro necessário para a sociedade. Mas teve essa leitura da minha família, mais particularmente da minha irmã e da minha mãe.
Agora me diz uma coisa, Sofia, o teu livro, ele foi por editora? Eu tô pela Sagua Books. Não entendi. Eu tô pela editora Sagua Books. Editora Sagua Books, é isso? Isso, Sagua Books, é isso? isso. Ah, não conheço essa editora ainda não. Eu vou, inclusive, depois pesquisar. Por que eu estou falando isso? Não é toda editora que topa fazer livros, publicar livros com um teor assim tão pessoal e tão impactante. Porque durante a tua leitura a gente realmente tem aí pontos muito fortes. E aí eu vou até indicar, né, para quem gosta desse tipo de leitura, o livro da nossa autora, Como a Bipolaridade Me Salvou, que é o nome do livro, tá, gente? Ela vai lançar agora em dezembro, numa livraria em São Paulo. Depois você coloca a data quando você tiver nos Uhum. comentários da live pra Sim. gente. Uhum. Eu vou ler aqui para vocês a sinopse do livro da nossa autora. Sofia, você está com seu livro aí, alguma coisa ou não? Eu tô. Ah, você está com ele! Essa aí é a capa, gente. Aliás, essa capa, Sofia, essas rosas estão misturadas com o quê? O que é isso de fundo? Então, essa capa ela tem toda uma simbologia, né? São pétalas pretas no fundo. As pétalas pretas elas simbolizam a minha fase depressiva, a fase onde eu estava no fundo do poço. As rosas vermelhas simbolizam a parte do tratamento, da recuperação. E a flor branca representa o renascimento, né, de uma nova vida. Sofia, você travou aí na hora da rosa. Você travou. Repete pra gente. A vermelha significa A vermelha significa a parte do tratamento, da melhora, né? E a branca significa a parte do renascimento para uma nova vida. sensacional. Ficou linda essa capa, hein? Tá de parabéns. Obrigada. Quem fez essa capa? Eu, eu que Você? fiz. Tu é capista? Sou. Gente, indicação de capista. Sophie Vogt. Quem me pede indicação aí diariamente, mais uma indicação. Sophie é capista, então corre lá. Qual é o teu Instagram, Sophie? @sofie.vogt. @sofie.vogt. Já corre lá, já segue a autora para acompanhar os livros e o trabalho de capista, gente. Eu vou ler aqui para Além de vocês. capista, eu também sou revisora e diagramadora, né? Com toda essa parte de edição de livros eu trabalho. Não é só a capa. É o combo completo, né? Que Sim. maravilha, gente. Tá aí, indicação de capista, revisora, diagramadora, todas em uma só. Bom, vou ler aqui para vocês. Sofia, separa um trechinho do teu livro para você ler para gente daqui a pouco. Você alguma vez já chamou uma pessoa de bipolar porque ela trocou de ideia repentinamente? Ou mesmo de humor? Aqui conto um pouco da minha história e explico como, no decorrer do meu tratamento, percebi que a bipolaridade me salvou. Você deve estar confuso sobre essa afirmação. Quem não ficaria? Mas lendo a minha história, você entenderá aquele velho ditado: há males que vêm para o bem. Se enquadra perfeitamente em mim. Espero que meu relato possa contribuir para quebrar esse estereótipo formado sobre a bipolaridade. Pois é, o nome do teu livro é muito doido, né? Como a bipolaridade me salvou. Como é que surgiu esse nome? Por que esse nome? Eu não posso dar muito detalhe, porque é a cereja do bolo do livro, né? É onde a pessoa vai compreender melhor o porquê que eu coloquei essa capa. Né? A única coisa que eu posso dizer é que depois que eu fiquei doente, eu descobri outras coisas. Né? A única coisa que eu posso dizer, porque senão eu falo muito e aí eu tô dando spoiler demais do livro.
porque é a cereja do bolo, como eu digo. Muito bem. Você pode ler um trechinho do seu livro pra gente? Eu tava tentando, não consigo. Eu não sei se eu já te falei que fiquei com problema de visão por causa do tratamento. Os remédios que eu tomo, um deles me dá problema na visão e às vezes eu não consigo ler. Se você puder fazer isso para mim, por favor. Leio para você. Peraí que eu tô com o teu livro aqui. Vou ler um trechinho para vocês. Lembrando, gente, que essa entrevista vocês vão poder assistir no canal do podcast literário do Livro Não Me Livro, lá no canal do YouTube ou pelo Spotify. Quem ainda não sabe, agora a gente pode assistir live pelo Spotify. Oh, maravilha! Então já corre lá do Livro Não Me Livro, se inscreva ou deixe a estrelinha para acompanhar não só esse bate-papo, mas outros também. Amanhã é o último dia e aí a gente só volta em dezembro. Peraí, Sofia, que eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler, gente, um pouquinho do início, onde ela fala como que a depressão é horrível, tá? Os meus dias durante a depressão não há como descrever. É simplesmente horrível. Você já não é mais você. Você não quer mais nada. Você não vê mais nada. É como se sua vida houvesse chegado ao fim enquanto ainda vive. Ou pelo menos o corpo vive. Porque a sua essência já se foi. E não há alma. Somente um trapo de pessoa que resta. Hoje tenho 38 anos. Tenho uma filha de 13 anos e sou casada há 15 anos. Vou lhes contar um pouco da minha experiência lutando contra essa doença que vem levando de nosso convívio cada dia mais pessoas que sucumbem, mas eu sobrevivi. Por questão de privacidade, os nomes das pessoas mencionadas nesse livro serão trocadas. Vou começar do início. Ficará mais fácil de vocês entenderem o que me fez ser quem sou hoje. Na minha infância, fui uma criança esforçada, inteligente, ia bem na escola. Nunca fui a primeira da classe, mas não tirava notas ruins e nunca fiquei de recuperação. Ajudava minha mãe no que podia ajudar nos afazeres de casa. Brincava com os meus amigos até não aguentar mais de tanto cansaço. E aí, gente, ela vem narrando como é que vem a adolescência, a infância. Ô, Sofia, tua filha hoje tem 13 anos, né? Ela já deve estar aí mais do que habituada no dia a dia em lidar, né, com você, enfim, seu marido. A bipolaridade, ela é hereditária, Sofia? Ela pode ser hereditária, né? Não há, assim, não necessariamente é hereditário, né? Que nem na minha família, por exemplo, eu não conheço ninguém que tenha, a não ser que sejam pessoas que eu que não tenha conhecido. Mas há sim a possibilidade dessa hereditariedade. Entendi. E me diz uma coisa, tem volume 2 desse seu livro ou ele é volume único? Volume único. Volume único. Você já está produzindo alguma outra coisa ou está sendo demais para isso? Não, na verdade, antes mesmo de eu terminar esse livro, eu já estava em processo de escrita de mais 2, mas esses 2 eu estou meio empacada, então eu estou deixando eles para quando vier a inspiração mesmo. E também vou participar agora de uma antologia com 4 pessoas, né, 4 escritores, que também vai ser bem legal. São 4 contos. Que maravilha! Quer dizer, de um lado você está bloqueada, do outro você está produzindo antologia, gente. Qual é o nome da antologia? Pode falar ou não? Ainda não está certo. Só posso dizer que é em relação às estações, né? Cada conto vai ser relativo a uma estação do ano. Ah, agora eu entendi. Agora me diz uma coisa, teu livro, quem quiser comprar teu livro, acessar seu e-book, adquirir, enfim, como é que vai ficar, já que o lançamento dele está previsto para dezembro,
Aonde as pessoas vão poder adquirir? É diretamente com você? Como é que tá isso? Por enquanto está diretamente comigo, né? Aí a editora está em processo de colocar já no site deles também. Aí quando tiver o lançamento já vai poder comprar pelo site da Sagua Books também. Mas por enquanto é comigo, tanto o físico quanto o e-book. Ah, entendi. Então, diretamente com a autora pelo Instagram, não é isso? Você tem site, blog ou é pelo Instagram mesmo? Pelo Instagram. Pelo Instagram. Lembrando, gente, que eu vou deixar o Instagram da nossa autora marcado aqui na live. Sofia, não esquece de botar a data nos comentários, hein? Porque a gente vai querer saber. E se você puder fazer, não sei se pode gravar lá, né? Fazer live lá para que a gente possa acompanhar o lançamento. Não sei como é que tá isso. Eu também não sei, mas eu vou me informar. É interessante. Seria legal, né? Você vem na Bienal ano que vem? Na do Rio de Janeiro, eu pretendo, né? Não tenho certeza absoluta ainda, mas eu pretendo sim. Já falaram para mim que a Bienal do Rio é muito melhor até do que a de São Paulo, porque aí vocês exploram muito mais, né, a cultura, a literária, poesias principalmente, né? Fiquei sabendo que vocês gostam bastante. Então, assim, se tudo der certo, eu pretendo sim ir para a Bienal. E agora, dia 26, né, desse mês mesmo, sem ser sábado ou outro, eu vou estar em Santo André, né, na Feira Felisa, Feira do Livro lá em Santo André. Que maravilha! Quem é aí de São Paulo, quem for, né? Ou quem estiver em São Paulo e quiser ir lá na feira, vai encontrar a Sofia. Se você vier na Bienal ano que vem, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, ouviu? Sim. Agora, aquele teu outro livro, A Vida é para Ser Vivida, não é esse o nome? Mostra a capa pra gente de novo, por favor. Esse livro, gente, fala um pouco também sobre a depressão, tá? Se eu não me engano, já tem um tempo que eu li esse livro. Sofia, fala um pouquinho desse livro que você escreveu também, que tem uma temática pesada também, enfim, que aborda temas que a gente precisa falar. Fala um pouquinho desse livro pra gente. Esse foi o meu primeiro livro, né, depois que eu comecei a melhorar, né, da depressão. Aqui eu quis abordar a parte depressiva para igual o outro livro, só que aqui na verdade são, né, fictícios, né, os personagens, e no meu é real. Mas eu também quis abordar essa parte de depressão. Não é igual a que eu tive, né? Eu só me baseei na depressão que eu tive, mas não tem nada a ver com o que eu realmente passei. Mas eu usei o livro para mostrar para as pessoas o que é uma depressão, como a pessoa se sente interiormente. E também, assim, não sei se foi com você que uma vez eu até falei que eu coloquei a Nancy como uma psiquiatra, né, personagem, e nela eu coloquei tudo o que eu gostaria de encontrar num psiquiatra. Né? Então, assim, ela é uma pessoa maravilhosa, né? É super didática, porque ela conversa muito com a filha dela sobre esses assuntos. Então, é bem didático em relação a esses assuntos, né, de depressão, tudo. E, assim, o mais importante é que eu coloco no livro que há superação, né, que muitas das vezes a gente acaba desistindo de tudo porque parece que não tem mais um futuro. E aí, com esses livros, tanto esse quanto o meu agora, né, a Bipolaridade Me Salvou, são livros que eu quero mostrar que, apesar de toda a dificuldade, de tudo que a gente passa na depressão, é possível superar. Fácil? Não é, mas é possível. Que maravilha! É para isso que a literatura serve, gente. Não é só para entreter, é para informar, é para dar informações úteis, é para auxiliar, é para ser usada como suporte, é para entreter, porque né, a gente sem arte a gente não vive, mas a literatura é exatamente para isso, é uma ferramenta que nós usamos para levar aos leitores o que acontece com a gente, o que a gente quer expor.
Muitas pessoas precisam ler o livro da Sophie, e eu acredito nessa energia de que as pessoas vão ler o seu livro, porque o seu livro precisa chegar nelas. Então, quanto a isso, você não tenha dúvidas. É muito importante esse papel da literatura. Agora, Sofia, o que você está lendo atualmente? Você lê alguma coisa? Como é que é a tua relação com a leitura? Olha, eu leio bastante. Eu estava participando de leituras coletivas, né? Mas aí, como apareceram outros trabalhos de revisão, diagramação, então eu tive que dar uma parada na leitura coletiva, mas eu estava lendo muitos autores nacionais, independentes, assim como eu. Então, eu achei que é uma leitura bem interessante, né? Comecei a ler assuntos que eu nem imaginava que um dia eu leria, né? É bem interessante conhecer outros escritores. Então, mas agora, hoje, eu estou no projeto com a Saguabu de estar fazendo a revisão, diagramação de um livro do Machado de Assis, que é Helena. Ai, que maravilhoso, Sofia. Helena é uma obra magnífica, uma delícia. Que coisa boa, né? Só coisa boa, assim que eu gosto. Sofia, querida, só para fixar, fala pra gente novamente qual é o seu Instagram, para o pessoal já correr lá, já te seguir, já te acompanhar, por gentileza. É @sophie.vogt. O Sophie é Ah, Sophie e o Vogt é com W na frente. WOGT. muito bem, eu acho que eu escrevi teu nome errado aqui, né? Eu acho, tô achando que eu escrevi o Vogt errado. Sem problema. Normal, gente. Lembrando que a Sophie, gente, ela foi minha leitora aberta do livro novo que eu tô lançando. Eu tô lançando, não, porque eu já Maravilhoso. botei na plataforma. O Crime de Sara Castro. A Sophie recebeu a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão. Envia a capa, tira a capa. A Sophie viu todo o processo do livro e ela acompanhou. Enfim, como eu disse recentemente, ela sempre acompanha o processo, não só de publicação, mas também o meu projeto do podcast. Que maravilha ter você como parceira literária, Sofia. Eu quero te agradecer muito, muito, de verdade. Todo o apoio, todo o carinho, enfim. Desejar para você todo o sucesso do mundo, que você Obrigada. mostre, continue mostrando tanta coragem ao falar de temas que a gente precisa abordar. Eu quero te agradecer imensamente. E, ó, não sume, estarei no Instagram só de olho em você. Tá certo. Muitíssimo obrigada, tá? Tá, obrigada. Boa noite a todos e também obrigada a todos que participaram e que ainda vão assistir a live. Muito bem, gente. Daqui a pouco eu volto. Amanhã tem Tchau. mais. Beijo, amor. Obrigada. Daqui a pouco eu volto. Amanhã tem mais live. 10 horas da manhã a gente vai tomar café da manhã com o escritor. E só para 10 horas da noite. Quero agradecer a todo mundo que participou, que entrou, que vai entrar depois assistir. Enfim, obrigada, gente. Beijo. Fui.